que mandou esse relato diz assim: não sei se ele ficou sabendo do pastor Abel, que morreu quando levava o dinheiro de Angola para a África do Sul. Lembra que eu falei para vocês que um pastor havia morrido no acidente? Tiveram um acidente e o João Leite mandou a mulher do pastor falar à polícia que ele era ladrão, que estava a roubar a igreja. O pastor era líder dos obreiros em Angola e morreu a transportar de forma ilegal dentro dos pneus e do fundo falso no carro. Então aconteceu um acidente, o pastor morreu, descobriram os dólares, a polícia descobriu os dólares. E o que a direção da igreja mandou fazer, o que a cúpula da igreja mandou fazer? Mandou a esposa dizer que o marido estava roubando a igreja, que aquele dinheiro ali, ele estava roubando a igreja. Aí eu pergunto para você, como é que um pastor que era líder dos obreiros em Angola teria acesso a tantos dólares, se ele não trabalhava na administração, se ele não cuidava da oferta? Alguém entregou esses dólares para ele? Então veja a incoerência. E veja como os pastores são tratados. Sim, conheço, porque nesta altura eu estava no Alvalade. Alvalade é uma igreja. E fazia a reunião a meio-dia. Quando ele morreu, viajaram o Itamar, o fiel de João Leite, e o Ailton, quando aconteceu o acidente. O bispo nos falou que não podíamos falar aos obreiros, nem o povo. A viúva viajou de emergência para a África do Sul e lá foi orientada a falar que o pastor Abel, esposo, roubara o dinheiro e estava a fugir de Angola. Isso para livrar a igreja. O homem foi enterrado como ladrão e os obreiros ficaram a saber que ele morreu semanas depois. Quer dizer, os obreiros ficaram sabendo semanas depois. Foi ali que eu vi que a igreja não era séria como diz ser. Passei a ver com outro olhar. Mais tarde, quando morre a mãe do João Leite, vi ele fazer um ritual no altar do Alvalade, que tirou as minhas dúvidas. Ele encheu um vaso de azeite, mergulhou a foto da mãe dele e disse que os pastores iriam pagar pela morte de sua mãe, porque vocês mataram minha mãe. O povo nesse dia ficou revoltado com ele, porque ele pôs todos os pastores no altar e falou no povo: eles são culpados da morte da minha mãe, eles também vão chorar. De lá para frente ele dizia: tem que morrer pastor ou esposa e filho de pastor. E das vezes a que morreram pastores, mandava jogar bola, fazia churrasco e ninguém podia chorar. É triste isso. Não é de uma igreja séria. Ou Deus. Jesus chorou os seus mortos.